Para finalizar o nosso tutorial interativo, chegamos nas respostas por meio de grade de múltipla escolha e grade de caixa de seleção. Tá? Ambas as grades, elas têm as mesmas ferramentas de configurações, por isso a gente vai fazer as duas juntas para ganharmos tempo. Ok? E aí vamos lá. Para a gente estar inserindo tanto a grade de múltipla escolha como a grade de caixa de seleção no formulário, você deve estar inserindo uma caixa de pergunta, como a gente já viu em outros tutoriais mais acima. E aí, quando eu clico, automaticamente vem a minha ferramenta de caixa de perguntas. E aqui na opção de múltipla escolha, eu devo clicar na minha seta. E quando eu clico na seta, automaticamente aparece uma caixa de diálogo com todas as opções de perguntas disponível para mim, professor, ou para a pessoa que está, de repente, desenvolvendo o seu formulário, certo? E aí você vai selecionar, bem aqui ó, na parte inferior dessa nova caixa de diálogo, ou a grade de múltipla escolha, ou a grade de caixa de seleção. Lili, qual a diferença das duas? Porque aí na caixa de perguntas, elas estão separadas. Gente, cada uma vai ter uma função específica, tá? Então, assim, a grade de múltipla escolha, ela vai permitir que você obtenha do seu aluno ou da pessoa que irá responder o seu formulário apenas uma única resposta por linha lá na sua grade, tá? Já a caixa de seleção, ela me possibilita duas respostas ou mais em uma única linha, ou seja, o que vai diferenciar a grade de múltipla escolha para a grade de caixa de seleção é a quantidade de respostas que eu vou querer, tá? Então, se eu quero uma única resposta individual, então eu seleciono a múltipla escolha. Se de repente a minha pergunta tem a possibilidade de 2 ou 3 ou 4 tipos de respostas, aí eu seleciono a caixa de seleção. A única diferença é somente isso, porque as ferramentas de configurações, do que determinar o que é correto, do que determinar o que é errado e como que elas vão estar interagindo com o usuário, são as mesmas ferramentas, são as mesmas possibilidades. Por isso que a gente vai fazer juntas. Ok? Então, vamos lá. No caso aqui, eu vou escolher para vocês a grade de múltipla escolha. E aí, quando eu seleciono essa grade de múltipla escolha, automaticamente o meu layout aqui na área de trabalho da minha caixa de seleção, ele modifica, tá? Então, eu tenho a pergunta, que é onde eu vou desenvolver a pergunta lá para o meu aluno, para o meu usuário lá que vai responder o formulário que eu estou desenvolvendo. E aí eu tenho, do lado esquerdo, eu tenho a opção de linhas, tá? Essas opções de linhas, você pode adicionar quantas linhas você desejar, basta você clicar em adicionar linha, e aí, no caso, eu vou estar selecionando aqui 4 tipos de linha, para estar exemplificando para vocês. Mais ao lado, do meu lado direito, eu tenho a opção de colunas. Essas colunas, eu posso também estar selecionando quantas colunas eu desejar. De repente, eu quero criar somente 2 colunas para 4 linhas. Não tem problema. Por quê? Porque eu vou estar relacionando as minhas respostas das linhas aqui com as colunas. E aí, 2, de repente, dessas linhas pode estar fazendo referência a apenas uma coluna. O que vai determinar quantas colunas irá ter vai ser o objetivo da sua atividade. É como que você vai querer que o estudante vai executar essas respostas. É isso que vai determinar. No caso dessa simplificação que eu estou fazendo aqui, eu quero criar 4 colunas, porque eu vou relacionar cada uma das minhas linhas com cada uma das minhas colunas, tá? Pronto, finalizei as minhas opções de respostas para os estudantes, de acordo com as minhas linhas e colunas, eu vou para a chave de resposta. Tá? Aqui é muito importante, gente, ter a chave de resposta, tá? Até mesmo para ficar algo coerente. E aí, assim, quando eu seleciono a caixa de resposta, olha só o que aparece. É desta forma que meu aluno vai visualizar quando ele estiver respondendo
o meu formulário com a opção de resposta por grade de seleção. Então, eu vou ter a minha pergunta, aí eu tenho a minha linha e as minhas colunas. Olha só, lembra que eu criei 4 colunas? Então, aí eu tenho, na minha linha 1, eu tenho 4 opções de resposta para eles marcarem. Só que dessas 4 opções, lembra que eu estou na múltipla escolha, então eu tenho que selecionar somente uma verdadeira. No caso, eu vou selecionar aqui a coluna 3. E aí, na minha linha 2, o que é verdadeiro é a coluna 1. Na minha linha 3, o que é verdadeiro é a coluna 4. E na minha linha 4, o que é verdadeiro é a minha coluna 2. Certo? Se fosse na grade por múltipla, se fosse na grade por caixa de seleção, Lili, aí você poderia selecionar 2 colunas para estar respondendo uma única linha, tá? Só para esclarecer. Ok? E aí você deve concluir. Pronto. Depois de concluído, você vai exigir, você pode exigir uma resposta em cada linha, ou seja, para o aluno passar, para o aluno finalizar o teu formulário e passar para uma nova questão, ele tem que responder o que eu estou pedindo. Se eu quero uma única resposta em cada linha, então vai estar selecionado isso, ou seja, porque de repente ele pode confundir lá e marcar 2 respostas. Aí vai chegar uma mensagem para ele dizendo que ele deve responder pelo menos uma resposta em cada linha. Assim como eu já havia falado com vocês, eu tenho a opção aqui dos 3 pontinhos também, que você pode estar configurando, limitar a resposta, ordenar aleatoriamente. Ok? E aí, pronto, está finalizado a tua caixa de pergunta por múltipla escolha ou por caixa de seleção. Vai ficar o seu critério. Elas vão seguir o mesmo padrão de configuração do que foi feito aqui. Certo? Agora vamos lá visualizar de que forma o meu usuário, o meu aluno, o estudante vai estar respondendo essas atividades e vai estar visualizando esse tipo de pergunta. Ok? Quando eu aciono o modo visualizar, eu tenho a opção de ver a forma como o usuário vai estar respondendo esse formulário que eu estou desenvolvendo. E aí ele ficou desta forma, como vocês estão vendo aí no vídeo de vocês, tá? Observem que aqui eu fiz uma pergunta relacionada às cores da bandeira. Então, relacione de acordo com as cores da bandeira do Brasil, relacione a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, eu tenho aqui, o amarelo, o verde, o azul e o branco. Então, o amarelo, ele está relacionado a que forma geométrica lá na minha bandeira do Brasil? Ao quadrado, ao losango, ao círculo ou às estrelas? E aí, no caso, eu vou marcar aqui o losango. Vejam bem, como eu selecionei aquela opção para que eles devem responder pelo menos uma resposta em cada linha, ele já apareceu a pergunta aqui para mim, Essa pergunta exige uma resposta por linha, ou seja, eu tenho que responder todas as linhas. O verde, ele está localizado, se eu marcar no círculo, vamos ver o que ele vai me dizer. O azul, eu digo que o azul é o círculo também. E o branco, as estrelas. Eu continuo com a mensagem, não selecione mais de uma resposta por coluna, tá? Então, eu devo ter marcado alguma coisa errada, e aí eu vou ajeitar lá, Olha só visualmente como é que fica. O amarelo está relacionado ao losango, o verde ao quadrado, o azul ao círculo e o branco às estrelas. E aí, em seguida, você pode prosseguir com a sua atividade. É isso, gente.